Estão conseguindo enxergar? Sim. Gente. Parecido. Então, hoje, tá aparecendo? Hoje a gente vai começar, a gente viu na aula passada, né? Mas vimos que, então, as flores são os órgãos reprodutores das angiospermas e são órgãos exclusivos desse grupo de plantas. Hoje a gente vai ver um pouquinho da classificação atual das angiospermas e tentar já trabalhar com algumas famílias de angiospermas, tá? Então, como a gente já sabe, angiospermas é um dos grupos de espermatófitas de plantas com sementes, grupo irmão de gimnospermas. Em gimnospermas a gente tem 3 divisões, cicadofita, ginkgofita e coniferofita, que formam um grupo monofilético, por isso que elas estão representadas como um ramo aqui. Então, todas as gimnospermas apresentam sementes nuas, já que os óvulos são formados sobre, os óvulos que irão dar origem à semente, são formados sobre esporofilos, sobre folhas. Já nas angiospermas, as sementes são protegidas por um fruto, já que os óvulos que vão originar a semente estão dentro da folha carpelar. Essa folha carpelar que vai se desenvolver no fruto. Então, o óvulo origina a semente, o óvulo está dentro do ovário, o ovário se desenvolve e origina o fruto. Já vimos isso, né? Ué, ai, gente, peraí. Hoje eu estou meio perdida, hein? Aqui está um cladograma com algumas das características das apomorfias de angiospermas. Então, além de flor, as angiospermas apresentam outras características que são exclusivas delas, né? Então, estames com 2 tecas, aqueles 2 saquinhos laterais, gametófito masculino, que é o grão de pólen, com 3 células, a gente já viu isso, né? Uma das células é a célula do tubo e as 2 células espermáticas, carpelo, que vai dar origem a fruto. O óvulo tem 2 tegumentos, 2 tecidos, 2 capinhas protegendo esse óvulo. Gametófito feminino com 8 células, a gente viu o gametófito feminino, que é o óvulo. Nas angiospermas tem 8 células, já vimos isso, né? E endosperma, que é o tecido de nutrição do embrião, que vai ser formado a partir de uma dupla fecundação. E uma característica anatômica das angiospermas, a célula do floema das angiospermas é chamada de elemento de tubo crivado e tem uma célula companheira. Isso é uma característica anatômica das angiospermas, tá? Então, todas essas características são exclusividades de angiospermas. Então, além de flor, esse grupo de plantas apresenta uma série de outras características. E, de acordo com estudos filogenéticos, né, envolvendo principalmente biologia molecular, que se iniciaram mais ou menos na década de 90, um grupo de pesquisadores que se intitula APG, The Angiosperm Phylogeny Group, é um grupo com mais de 100 pesquisadores que trabalham com filogenia de angiospermas. Então, até a década de 90, o comecinho da década de 90, as angiospermas eram divididas em 2 classes, né? Então, uma divisão dividida em 2 classes, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então, se as plantas apresentassem embrião com um cotilédone, ela era classificada como uma monocotiledônea. Se ela apresentasse embrião com 2 cotilédones, ela era classificada como uma dicotiledônea. Acontece que algumas plantas não se encaixavam nem em monocotiledônea nem em dicotiledônea. Então, os pesquisadores começaram a ficar um pouquinho intrigados, né? E começaram a fazer análises filogenéticas. Nessa época,
a sistemática filogenética já havia surgido, e esses pesquisadores começaram a fazer análises filogenéticas com as espécies de angiospermas. E aí perceberam que dividir as angiospermas em mono e dicotiledôneas não ficava correto à luz da sistemática filogenética, porque as dicotiledôneas não formam um grupo monofilético. Com isso, esses pesquisadores resolveram propor uma nova classificação para as angiospermas. Então, desde essa época, as angiospermas não são mais classificadas em mono e dicotiledôneas, tá? Então, essa classificação não existe mais, não é mais apropriada. E esse aqui é um trabalho que foi publicado em 2016. O primeiro trabalho do APG, desse grupo, The Angiosperm Phylogeny Group, foi publicado em 93 e é conhecido como APG-1. Depois, em 95, tudo com filogenia de angiospermas. Depois, em 95, eles publicaram outro trabalho, o APG-2. Depois, em 98, um outro trabalho, o APG-3. E em 2016, outro trabalho, o APG-4. Todos com filogenia de angiospermas e todos mostrando mais ou menos a mesma coisa, que essa proposta de classificação, separar as angiospermas em mono e dicotiledôneas, não se sustenta. E eles propuseram, então, uma nova classificação para as angiospermas, e é essa que a gente vai ver agora. E nessa disciplina, e assim, para a vida de vocês, é isso que vocês vão, quando falarem de classificação de angiospermas, é essa classificação que vocês vão apresentar, até que um novo trabalho seja publicado, mostrando que tudo mudou. Mas desde 95, é essa classificação de angiospermas que tem sido apresentada para a comunidade científica, é essa que tem sido trabalhada, tá? Em todos os cursos de graduação em biologia. Então, aqui está um cladograma das angiospermas, e atualmente as angiospermas são classificadas assim. Esses 3 ramos mais basais de angiospermas, que não formam um grupo monofilético, são conhecidos como grado Ana. Depois vem um grupinho aqui, monofilético, com 4 terminais, que é conhecido como magnolídeas. O grado Ana mais as magnolídeas são conhecidas como angiospermas basais. Eu vou fazer um resuminho já para vocês, tá? Depois vem um grupo monofilético aqui, que é conhecido como monocotiledôneas. E depois, um grupão também monofilético, conhecido como eudicotiledôneas. Então, hoje em dia, é assim que as angiospermas são classificadas, em grado Ana, magnolídeas, monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Grado Ana mais magnolídeas são conhecidas como angiospermas basais. Vou fazer uma síntese aqui para vocês, tá? Então, atualmente, como que é a classificação das angiospermas de acordo com o APG? Então, aquilo de classificar angiospermas em mono e dicotiledôneas caiu por terra, tá? De acordo com a proposta do The Angiosperm Phylogeny Group, que é o APG. Então, peraí, gente. Vou desenhar de outro jeito. Esses 3 ramos mais basais aí que eu acabei de desenhar,
Esses aqui são o grado Ana. Grado, por que grado? Porque não é um clado. Grado, diferente de clado, é um grupo não monofilético. Clado, quando eu falo, o clado das magnolídeas, que é o próximo aqui. Isso é um grupo monofilético, tanto é que eu representei como um ramo só. Quando eu falo grado, é diferente de clado, é que não é um grupo monofilético, tá? E aqui, as monocotiledôneas, vocês estão enxergando? E as eudicotiledôneas. Vocês estão enxergando? Sim. Sim, tá? Então, hoje em dia, é assim que as angiospermas são classificadas. Esses dois grupos aqui, graduana mais magnolídeas, a gente pode resumir em angiospermas basais, porque estão na base do cladograma, tá? Essas angiospermas basais, todas as plantas aqui têm 2 cotilédones. Opa. Assim como as eudicotiledôneas. As eudicotiledôneas também têm 2 cotilédones. Apenas monocotiledôneas, os representantes de monocotiledôneas, que têm um único cotilédone. Vocês sabem o que é cotilédone? É a primeira folhinha? Hein? Isso, mais ou menos. Vamos entender o que é essa primeira folhinha. Oh, meu Deus, eu não apago aqui, é isso? O que acontece? Quando tem lá, a semente é formada, né? Lembrando, dentro da semente eu tenho o embrião e o endosperma, né? Eu tenho aqui o embriãozinho, que é 2N, que foi formado pelo encontro da oosfera e o núcleo espermático. E em volta do embrião, eu tenho o tecido de nutrição desse embrião, que é o endosperma, que é um tecido, todas as células desse tecido são triploides, são 3N, por quê? Porque foi formado pelo encontro dos 2 núcleos polares mais a célula espermática. Então, isso é uma semente, tá? E foi formada a partir do óvulo. Nas angiospermas, eu tenho 2 tipos de embrião, a depender da planta. Eu tenho embriões, a depender da espécie, né? Que parece uma cobrinha mesmo. Então, essa regiãozinha do embrião é o eixo hipocótilo radicular. É a região do embrião que, quando essa semente cair no chão e esse embrião começar a germinar e virar uma plantinha, vai dar origem à caule raiz do embrião. E isso aqui é o cotilédone, que é a primeira folhinha, que está lá já no embriãozinho que está dentro da semente. Vão ter, a depender da espécie, sementes, né, cujo embrião tem um único cotilédone. E vai depender da espécie
sementes com 2 cotilédones. Aqui são 2. E aqui é aquele eixo hipocótilo radicular, tá? Então, se eu estou falando de uma espécie de monocotiledônia, todos os embriões de monocotiledônia vão ser assim, com um único cotilédone. Já embriões de representantes de angiospermas basais e de eudicotiledôneas têm 2 cotilédones, tá? Então, só as monocotiledôneas apresentam um embrião com um único cotilédone. Eudicotiledônea e angiosperma basal apresentam embrião com 2 cotilédones. Tudo bem? Percebam que eu não falei em nenhum momento de cotiledôneas. Esse grupo não existe mais, tá? Então, hoje em dia, é assim que a gente tem a filogenia, a classificação das angiospermas. O graduana, esses 3 ramos mais basais, é um grupo pequenininho, só tem cerca de 1% das angiospermas. Depois vem as magnolídeas, com 2% das angiospermas. Isso aqui compõe o que a gente conhece como angiospermas basais. Depois, monocotiledôneas, com 22% das angiospermas, e eudicotiledôneas, o maior grupo das angiospermas, com 75% de todas as plantas com flores agrupadas aí. Lembrando que angiospermas basais, as plantas aqui, as espécies colocadas aqui dentro, e aqui dentro é que tem 2 cotilédones. As espécies de monocotiledôneas apresentam um único cotilédone no embrião. Tudo bem? Deu para entender até aí que essa é a classificação atual das angiospermas? Sim. Sim? Tá. Então, o grupo mais importante aqui para a gente do graduana, o graduana, como eu falei, é um grupo pequeno. Esses 2 representantes aqui, representantes desses 2 ramos, de Amborellales e de Austrobaleales, na verdade, nem ocorrem no nosso país, são representantes do hemisfério norte, não ocorrem no nosso país. Nessa disciplina, como eu bem coloquei nos objetivos, o objetivo é a gente tentar trabalhar, reconhecer famílias de plantas que ocorrem no Brasil, tá? Porque, assim, eu gostaria de apresentar todas as famílias de plantas para vocês, mas a gente não acabaria nesse ano isso. Então, eu tive que selecionar algumas famílias de plantas para apresentar para vocês. E, obviamente, eu fiz essa seleção baseada nas que ocorrem no nosso país, tá? Então, do graduana, a gente vai ver uma única família, que é a família Nymphaeaceae, representante dessa ordem aqui, a ordem Nymphaeales. Tem gente querendo entrar aí, gente, na sala, ou tá tudo bem? Eu não estou conseguindo ver nada. Não estou vendo o chat, não estou vendo nada, tá? Então, Nymphaeaceae lembra que eu falei, né? Sempre que tiver esse sufixo aqui, EAE, na botânica, é de família. E aqui a gente vai ver representantes das famílias de angiospermas, tá? Então, a primeira família que a gente vai ver hoje é a família Nymphaeaceae, representante do grado Ana, lá das angiospermas basais. Essa família tem cerca de 65 espécies, distribuídas pelo mundo inteiro, exceto aqui uma regiãozinha da África, aqui da Austrália e da América do Sul, mas na maioria das regiões do planeta ocorre algum representante de Nymphaeaceae. Essa família é formada por plantas aquáticas de água doce. Então, as Nymphaeaceae, elas são plantas dulcícolas, ou seja, de água doce. Então, tem lá o lago. Vou fazer de verde. Vou fazer tudo de preto, porque senão vou perder muito tempo. Tem lá. Em geral, elas ocorrem em lagos ou lagoas ou em rios, mas rios não muito caudalosos, tá? Então, é uma família que apresenta caule do tipo rizoma, ou seja, um caule de crescimento horizontal,
que tem raízes, ela fica presa lá no fundo do lago ou do rio. Desse caule sai um pecíolo bem longo e uma folha arredondada, tá? Então, um pecíolo bem longo e uma folha arredondada. Professora, Vitória Régia? Exatamente, muito bem. Representante de ninfeácea, tá? Quando a gente olha a folha, até parece que a folha está solta no rio ou na lagoa, mas ela não está, tá? Ela está presa num rizoma. Esse caule que cresce horizontalmente pode ser ou está embaixo da terra ou está sobre a terra, é chamado de rizoma. Esse caule com crescimento horizontal, tá? Um exemplo de ninfeácea, como alguém falou, é a Vitória Régia. O nome correto, né? Vitória Régia é o nome popular. O nome da Vitória Régia é Vitória amazônica, uma planta endêmica da região amazônica, né? Não só do Brasil, mas da região da floresta amazônica. Então, todas as ninfeáceas vão apresentar morfologia foliar parecida com essa daqui. Lógico, da Vitória Régia as folhas são bem grandonas, mas, em geral, as folhas são assim, arredondadas e ficam flutuantes sobre a superfície, sobre a lâmina d'água. Mas isso não quer dizer que essa planta ela é errante, ela está boiando. Não está, ela tem um rizoma preso lá no fundo da água, tá? No fundo da água não, no fundo do lago. Olha lá, outro representante da família Ninfeácea é o gênero Ninfea. Esse gênero ocorre aqui em Alagoas. A gente encontra representantes de Ninfea, não sei se vocês já viram por aí, em algumas lagoas daqui. Já viram? Então, percebam que tem essas folhas arredondadas. As flores dessa família têm sempre essa aparência, ou seja, são flores com muitas peças do perianto, muitas tépalas. Há uma proliferação natural do número de tépalas. Isso não foi causado pelo homem, é natural, tá? Então, eu não sei aqui o que é sépala, o que é pétala. Eu posso chamar, como a gente viu na aula passada, tudo de tépala. Então, todas as ninfeáceas vão apresentar flores com muitas tépalas, olha lá, tá? Eu sei, a gente já sabe, isso por estudos anatômicos, que algumas dessas peças do perianto são sépalas e outras pétalas, mas eu consigo distinguir? Não. Então, a gente pode falar, as ninfeáceas têm muitas tépalas, tá? Como a gente viu na aula passada. Olha lá, a coloração vai variar dessas peças do perianto, vai variar de espécie para espécie. Pode ser alaranjada não, arroxeada, pode ser um pouquinho rosa, pode ser branca, meio amarelada, creme, vai depender da espécie, tá? E muitos estames também. Então, isso aqui que a gente está vendo são estames. Então, é tudo muito em ninfeácea, são muitas tépalas, muitos estames, muitos carpelos, muito tudo, tá? E são flores, em geral, polinizadas por abelhas melitófilas. Melitofilia é a polinização por abelha. Lembrando que a polinização tem a ver com transporte de grão de pólen. Esses insetos estão aqui, provavelmente atraídos pelo grão de pólen, pela grande quantidade de grão de pólen que essas plantas produzem. Eles são atraídos e, lógico, que elas se sujam de alguns grãos de pólen, com alguns grãos de pólen, quando elas vão visitar outras flores dessa mesma espécie, elas deixam alguns grãos de pólen lá, promovendo a fecundação. Essa aqui é a espécie de ninfeácea que ocorre aqui em Alagoas, Ninfea ampla. Aqui em Alagoas a gente só tem essa espécie, tá? Ninfea ampla. Então, lembrando, né? Essa flor está saindo lá do caule. Quem dá flor é gema. Gema presente no caule. Nunca você vai ver flor saindo de folha. Se você achar que aqui que tem flor saindo de folha, então aquilo não é uma folha, aquilo é um ramo que está mimetizando uma folha, tá? Então, as ninfeáceas podem ter o ovário super ou ínfero. Vocês conseguem perceber aqui o ovário que está acima dessa região? Um ovário super ou acima do receptáculo?
Aqui são os óvulos, ó, isso aqui é um corte longitudinal do ovário. Aqui são os estames, muitos estames. É uma flor monoclina, com androceu e gineceu. Vocês conseguem perceber o ovário aqui? Súpero. Me respondam, Sim. me deixam. Tá, obrigada. Mas vão ter algumas espécies de ninfeácea que o ovário está abaixo do receptáculo, ovário ínfero. Perceba, aqui estão os estames, estão vendo? Aqui estão as tépalas meio branquinhas. Aqui são os vários estames. Aqui está o ovário ínfero. E aqui, ó, tudo isso que vocês estão vendo são estiletes. Tá vendo? Um monte de estilete. Então, apesar de ter um único ovário, houve fusão dos carpelos no nível do ovário, na região basal, mas não houve fusão dos estiletes, mostrando para a gente que esse gineceu foi formado por muitos carpelos, muitos carpelos. Quando eu corto transversalmente esse ovário, vocês conseguem perceber quantos carpelos fundiram para formar esse único ovário? Dá para perceber? Que é um gineceu sincárpico, ou seja, formado pela fusão de carpelos, e pluricarpelar. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, não vou contar, mas deve ter uns 10, 12 aí. Tudo bem? Então, é tudo muito em ninfeácea. Muitas tépalas, muitos estames, muitos carpelos que formaram esse gineceu. Muitos óvulos. Em cada espaço desse, em cada lóculo, tem muitos óvulos. Cada óvulo desse, quando fecundado, vai originar uma semente. Então, o fruto que vai ser derivado do crescimento desse ovário aqui, vai ser um fruto com muitas sementes. Dá para entender isso, gente? Ou alguém tem dúvida? Professora, nessas espécies não tem ovários com um único carpelo, não? Com um carpelo? Não, Formado só por sempre um carpelo? não, sempre muitos carpelos se fundiram, tá? Então, aqui foi um carpelo que se fundiu com esse, que se fundiu com o do lado, que se fundiu. Isso aqui é uma folha que se dobrou, tá vendo? Aqui outra folha que se dobrou. Só que ao invés dela estar isolada, ela se uniu com a vizinha dela, que se uniu com a vizinha, formando um único ovário, tá? Então, é um ovário, um único ovário derivado da fusão de vários carpelos. Sempre em ninfeácea, muitos carpelos. Tudo bem, gente? Tudo. Tudo? Então, desse grado aqui, do grado Ana, como eu falei para vocês, a gente só vai trabalhar com a família ninfeácea, porque é a única que ocorre aqui no Brasil, tá? Agora a gente vai passar para esse segundo grupo aqui das angiospermas basais, que são as magnolídeas. Magnolídeas é um grupo composto, olha lá, é um clado, é um grupo monofilético, composto por 4 ramos. Todos eles, assim, esses terminais aqui, têm representantes que ocorrem no nosso país. Mas, infelizmente, eu não vou falar de todos, eu vou falar dos mais importantes, tá? Então, aqui, de novo, é o mesmo cladograma, só dando um zoom aqui nas magnolídeas, tá? Então, eu vou falar de representantes de magnoliales e de laurales aqui. Queria falar de todos, mas não dá. Vamos lá. Então, da ordem magnoliales, percebam que aqui no cladograma está a ordem. Uma ordem é composta por uma ou mais famílias. Então, dentro da ordem magnoliales, por exemplo, eu tenho 4 famílias, tá? Eu vou falar de uma das famílias da ordem. A gente tem que relembrar lá as categorias linneanas: reino, filo, classe, ordem, família. Então, uma ordem tem várias famílias. A professora vai falar de uma das famílias da ordem magnoliales, que é a família Anonácea. Essa família também apresenta, é uma família relativamente grande, com 2.300 espécies. Lembra, a ninfeácea é uma família pequenininha, tem 65 espécies. A Anonácea é uma família maior, né? 2.300 espécies, com distribuição
tropical. Então, essas espécies, essa família, tem representantes na região tropical do mundo inteiro. Não precisa decorar isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso aí a gente procurar qual é a distribuição geográfica da família Anonácea. Não precisa decorar essas coisas. Então, eu vou desenhar. A Anonácea é uma família que todos vocês conhecem, com certeza. É uma família, é a família da fruta do... Vocês chamam aqui de pinha, eu chamo de fruta do conde. É a família da pinha, é a família da graviola, tá? Essa planta... Pode pegar o verde. Essa planta não. Essa família, ela tem folhas alternas dísticas. Então, eu tenho aqui uma folha, um ramo, aqui outro ramo. Quando eu olho as folhas de Anonácea, fica parecendo que é uma folhinha composta, mas não. Não é uma folha composta, é uma folha alterna, simples. Então, cada unidade dessa aqui que eu estou desenhando é uma folha. Quando eu olho, parece que isso aqui é uma folha, parece que a folha é composta, mas não é. Cada unidade dessa é uma folha, a gema fica nessa região. Por que que parece que ela é uma folha composta? Porque essa família tem folha simples, vou botar aqui. Simples, ou seja, o limbo é inteiro. E porque o que significa dística, alterna dística? Alguns no vídeo falaram assim, tem a folha alterna espiralada. A maioria das plantas tem folha alterna espiralada. O que significa isso? Quando a folha é espiralada, é sinal de que a folha sai em vários planos, não só num único plano. Nas anonáceas, as folhas, elas saem num único plano, fica parecendo que a gente achatou a folha. Isso que significa dística, tá? As folhas, elas saem de um mesmo plano. Então, isso é característica dessa família, folhas alternas dísticas. Outra característica dessa família, as flores são trímeras. Em geral, são pétalas branquinhas trímeras. E... Vou pegar um pretinho. Vocês lembram que são flores trímeras com 3 pétalas e 3 sépalas. Então, a anonácea vai ter 3 sépalas e 3 pétalas. E nessa família, as flores apresentam um receptáculo bem côncavo assim. E aqui estão os estames, aqui estão as sépalas e as pétalas, tá? Vários estames. Eu desenhei aqui poucos, mas são vários estames, tá? E ela vai ter gineceu apocárpico. Então, vão ter vários pistilinhos livres. Aqui foi uma folha que se dobrou, aqui outra folha que se dobrou, aqui outra folha que se dobrou, aqui outra, aqui outra. Dentro de cada um desses pistilinhos, só vai ter um óvulo aqui. Um óvulo, um óvulo, um óvulo, um óvulo, um óvulo. Tudo bem? Tá? Então, quando esses óvulos aqui forem fecundados, esse óvulo foi fecundado, virou semente. Aí, esse ovário cresce e origina o fruto, com uma semente lá dentro. Esse ovário cresce e origina o fruto, com uma semente lá dentro. Esse ovário cresce e assim sucessivamente. Cada um desses veio do desenvolvimento de um ovário desse. Isso aqui é aqueles gominhos da pinha, tá? Vamos ver
na imagem para ver se fica mais fácil para vocês entenderem. Então, todos os representantes de anonácea vão ter folhas desse tipo, alternas dísticas e simples. Cada unidade dessa é uma folha simples, a gema vai estar nessa região. Mas quando eu olho, fica parecendo que isso é uma folha composta. Por quê? Porque ela é dística, essas folhas são dísticas, ou seja, não está saindo folha para cá, para frente, nem lá para trás. Parece que a gente achatou esse ramo, parece que a gente prensou esse ramo. Todos os representantes de anonácea são assim. Então, é fácil, às vezes, eu reconhecer no campo uma anonácea por causa desse tipo de folha. Deu para entender o que significa alterna dística? Não é muito comum, mais comum é ter alterna espiralada. Quando é alterna espiralada, em geral eu nem falo. Eu vi que teve gente que falou, mas em geral eu nem falo, porque eu já imagino, quando a pessoa não está falando, é porque é sinal de que as folhas são espiraladas, ou seja, elas saem numa espiral, em vários pontos daquele ramo. Diferente de uma folha alterna dística, que é mais. Olha a gema aqui, ó. Aqui dá para ver a gema. Diferente das folhas alternas dísticas, que saem de um mesmo plano, tá? Aqui. Tá dando para entender o que significa folha alterna dística? Dá sim. Dá? Tá. E aqui as flores de representantes de anonácea. Todas as anonáceas têm o perianto, tanto sépala quanto pétala, meio carnoso, tá? Porque essa família é polinizada por besouros, cantarofilia. Em geral, essas flores elas abrem mais à noite, porque os besouros são mais noturnos, e os bichos vêm aqui e tentam comer esse perianto. Quando eles comem tentam comer, não, eles acabam comendo o perianto, sépala e pétala, e eles acabam se sujando de grãos de pólen, tá? Então, cantarofilia. Aqui, sépala, 3 sépalas e 3 pétalas. Às vezes, as sépalas e pétalas são iguais, como aqui, às vezes são diferentes, tá? Então, isso não é um padrão na família. Vai ter a nonácea, que é homoclamídia, diclamídia, homoclamídia, e vai ter a nonácea, que é homoclamídia, heteroclamídia. Aqui, por coincidência, eu tenho uma diclamídia, ou seja, que tem sépala e pétala, homoclamídia, sépala e pétala semelhantes, tá? Todas elas são trímeras. Aqui, essa região em amarelo que a gente está vendo é o androceu. Cada bolinha dessa é um estame aqui. Cada bolinha dessa aqui é um estame. Tá nessa região aqui os estames, o androceu. Muitos estames também, androceu polistemone. E aqui, esse chapeuzinho mais verdinho, cada bolinha dessa é um pistilo. Tá vendo? Ó, cada unidade dessa é um pistilo. Então, aqui as anonáceas apresentam gineceu apocárpico. Não houve fusão dos carpelos. É um gineceu formado por muitos carpelos, mas os carpelos são livres entre eles. Então, muitos pistilos, diferente de ninféacea, onde houve fusão dos pistilos, fusão dos carpelos, formando um único pistilo. Nas anonácea, não. O gineceu é formado por vários carpelos livres entre eles, tá? Então, olha lá. Cada unidade dessa é um estame. Então, essa parte aqui é o androceu. E essa parte aqui é o gineceu. Cada unidade dessa aqui é um pistilo. Aqui, nesse esquema, né, tentando representar para vocês como é que é a flor. Então, aqui, os estames, esse receptáculo bem alongado, côncavo. Em geral, o receptáculo é meio achatado nas flores, mas em anonácea, esse receptáculo é um pouquinho alongado. E cada unidade dessa aqui, um pistilo, formado pelo dobramento de uma única folha carpelar. Não houve fusão aqui. Então, o gineceu de anonácea é apocárpico. Em cada ovário desse, ou seja, em cada região basal desse pistilo,
vai ter um óvulo, que quando fecundado vai originar uma única semente. E aí, olha lá, cada ovário desse vai crescer e dar origem a um frutinho desse. Tá vendo? Isso aqui é um fruto chamado de agregado. Isso aqui veio de uma única flor. Isso aqui era um ovário que cresceu, outro ovário que cresceu, outro ovário que cresceu. Isso aqui era uma única flor, tá? Isso aqui foi originado do desenvolvimento de um ovário, isso aqui do outro ovário, mas ovário de uma única flor. Dá para entender? E vão ter algumas espécies de anonácea, em algumas espécies, como por exemplo na pinha, que esse ovário cresce, se une com esse, que se une com esse, que se une com esse, que se une com esse, formando isso aqui. Tudo bem? Então, isso aqui veio de uma única flor. Isso aqui era um ovário que cresceu, outro ovário que cresceu, outro ovário que cresceu, outro ovário que cresceu. Tudo bem? Deu para entender como é que é formado esse fruto aqui? Pelo crescimento de vários ovários que estavam lá isolados entre eles, já que o gineceu dessa flor é um gineceu apocárpico, tá? Então, isso aqui era um ovário que cresceu, que tinha um óvulo aqui dentro. Esse óvulo foi fecundado, formou uma semente. Esse outro ovário é a mesma coisa, só que ele cresceu tanto que ele se uniu com o vizinho. E aqui era um ovário, aqui outro ovário, aqui outro ovário. Tudo bem, gente? Sim. Outro representante de anonácea, né? Então, a gente viu a pinha, ou fruta do conde, a nona esquamosa, um representante de anonácea. Outro representante de anonácea, a nona muricata, a graviola. O princípio é o mesmo, tá? Isso aqui era uma única flor com gineceu apocárpico. Esse ovário cresceu, que se uniu com esse, que se uniu com esse, que se uniu com esse, e assim sucessivamente. Isso aqui que a gente vê, que dá essa aparência muricada ao fruto, daí vem o epíteto específico, muricata. Muricata vem de muricado, muricado que significa essa coisa meio espinhosa. A graviola tem esse fruto com essa aparência um pouco espinhosa. Isso aqui eram os estiletes, lembra? Isso aqui era um pistilo que tem o ovário, o estilete e o estigma. O ovário, o estilete e o estigma. Só que nessa espécie, o estilete é bem compridão. Então, o ovário cresce, mas o estilete é tão comprido que, mesmo assim, ele continua grandão, continua longo, tá? Tudo bem com a nonácea? Alguma dúvida? Professora, falaram aqui no WhatsApp que estão pedindo para entrar na aula. Ah, meu Deus, por que não entra no horário? Mas só tinha o Claudevan. Estão conseguindo ver ainda? Sim. Sim? Com a nonácea, alguma dúvida? Então, a nonácea, folhas alternas dísticas, ou seja, que saem no mesmo plano. E aí, em geral, plantas arbóreas, tá? Esqueci de falar. As anonáceas, em geral, são arbóreas ou arbustivas. A gente não tem anonácea herbácea. Diferença de erva para árvore e arbusto é que a erva não tem crescimento secundário. O caule não cresce em espessura numa erva. Já numa arbusto e numa árvore, o caule cresce em espessura. Então, as anonáceas, as 2.300 espécies de anonácea, em geral, são arbóreas ou arbustivas, na maioria arbóreas. Então, folhas alternas dísticas, ou seja, que saem no mesmo plano. Em relação às flores, flores trímeras, com 3 sépalas e 3 pétalas. Todas as magnolídeas são trímeras, tá? Então, entre lá as angiospermas basais, as magnolídeas, que é aquele segundo grupo de angiospermas basais, todas são trímeras. Isso é uma semelhança com monocotiledônia, que é o próximo grupo que a gente vai ver. Então, flores trímeras, com 3 sépalas e 3 pétalas. Muitos estames e gineceu formado por muitos carpelos também,
Só que esses carpéis estão fundidos, e sim estão livres. Cada carpelo se dobra, forma um pistilo. O outro carpelo se dobra, forma outro pistilo. E assim sucessivamente. Esse gineceu, então, é apocárpico, formado por carpelos livres, tá? Aí, então, todos os representantes aqui de magnolídeas que eu falei para vocês são plantas trímeras, ou seja, com 3 sépalas e 3 pétalas. Então, a nonácea é um representante dessa ordem. Agora a gente vai ver um representante dessa ordem aqui, a ordem Lauralis. O representante que a gente vai ver é a família que dá nome à ordem, a família Laurácea, a família do louro, a família do abacate, tá? Das canelas, não, canela não, mentira. Louro e abacate, canela é meliácea, confundi, tá? Então, essa família aí tem cerca de 2.500 espécies, também com distribuição geográfica restrita à região tropical e subtropical do mundo inteiro. Vou desenhar as lauráceas, eu prefiro desenhar. Então, laurácea também, as plantas são, em geral, arbóreas ou arbustivas, tá? Não tem laurácea herbácea. E em laurácea, as folhas, sim, de laurácea são alternas e espiraladas. Então, diferente de anonácea, tá saindo folha para cá, tá saindo folha para cá, saem folhas para todos os planos, tá? É que é difícil eu desenhar, né, de uma forma tridimensional, mas folhas simples também, alternas, nesse caso espiraladas. Em geral, quando a folha é espiralada, eu acabo não falando, tá? Você não vai ouvir alguém falando assim, as folhas são alternas e espiraladas. Vamos falar, a folha é alterna, você já imagina que é espiralada. As pessoas só costumam falar quando a folha é dística, alterna dística, tá? E laurácea também, né? Os representantes de laurácea, as flores de laurácea também são, sim, trímeras, tá? Com 3 sépalas e 3 pétalas. Em geral, flores de laurácea são muito pequenas, com 3 sépalas e 3 pétalas. E 6 estames. Então, o androceu de laurácea vai ser formado por 6 estames. Aqui eu não desenhei nem as sépalas nem as pétalas, tá? Só estou desenhando o androceu. E aqui o gineceu. Então, flores monoclinas, com androceu e gineceu. Então, 6 estames. O que vai ser? Esse gineceu de laurácea vai ser formado por um único carpelo. Então, quando eu cortar essa região de laurácea, dos representantes de laurácea, vocês vão ver que tem um único carpelo com um único óvulo. Então, um carpelar. E um único óvulo no seu interior, tá? Uma característica interessante de laurácea é o tipo de deiscência da antera. Isso eu não falei quando eu falei de flor, mas eu vou falar agora. Deiscência significa abertura da antera. O que é a antera? A gente viu que antera é essa região do estame aqui. Aqui tem o estame, isso aqui é o filete. Isso aqui é a antera. Cada unidade dessa antera é chamada de teca, tá? Então, aqui uma teca, aqui é outra teca. Isso é outra característica de angiosperma, apresentar antera formada por 2 tecas. Lembrando que aqui na antera é que são formados os gametófitos masculinos, os grãos de pólen. Então, aqui é o grão de pólen. Esse grão de pólen, que a gente já sabe que tem 3 células, é o gametófito masculino, a célula do tubo e os 2 núcleos espermáticos, tá?
Quando esses grãos de pólen estão maduros, eles precisam ser liberados. A antera, eu falei para vocês que é como se fosse uma folha, como se fosse não, é uma folha dobrada. Então, ela fica fechada. Se ela ficar a vida inteira da flor fechada, como que ela vai ser liberada para fecundar outra flor? Não vai. Então, num determinado momento da vida da flor, quando a flor está madura, ou seja, quando esses grãos de pólen estão maduros, essa antera ela precisa se abrir. E o jeito que ela se abre é chamado de deiscência da antera. A gente tem 3 tipos básicos de abertura da antera na natureza. Então, é o jeito, deiscência da antera é o jeito que a antera se abre. Então, aqui está uma antera, eu vou desenhar aqui 3. Aqui está outra antera, e o filete, aqui está outra antera. Eu desenhei 3 aqui, porque eu vou falar de abertura, de tipos de abertura da antera mais frequentes na natureza. O tipo mais comum é a antera se abrir por uma fenda longitudinal. Então, quando os grãos de pólen que são produzidos aqui dentro estiverem maduros, essa antera vai se abrir por uma fenda longitudinal. A gente fala que a deiscência dessa antera é longitudinal, porque é uma fenda que se abre, tá? Na maioria das plantas é assim que a antera se abre. Então, quando eu não falar nada para vocês, quando eu não ressaltar, é sinal de que a antera se abre assim, que a deiscência da antera é longitudinal, tá? Vão ter algumas famílias de planta onde a antera se abre por um poro apical. Vou apagar tudo aqui. Então, vão ter em algumas famílias de plantas, a antera vai se abrir por um porozinho apical. Então, quando os grãos de pólen estão maduros, só vai ter um porozinho aqui. Aqui, ó, vai ter um poro. Vou desenhar assim, que é melhor. A antera vai se abrir por um poro, lá no ápice dessa antera. Em algumas famílias de plantas, é isso que a gente encontra. A deiscência da antera é chamada de poricida. Ela se abre por um poro apical. E o terceiro tipo, aqui todo mais frequente para o mais raro na natureza. Um terceiro tipo de abertura, de deiscência da antera, encontrado na natureza, é chamado de valvar. E é o tipo encontrado na família Laurácea, a família que a gente está vendo agora. Ou seja, a antera ela tem uns porozinhos aqui ao longo do seu corpo, que são cobertos por uma tampinha, uma válvula. Quando os grãos de pólen lá dentro estão maduros, essa válvula se levanta, essa tampinha se levanta e o porozinho fica aberto, liberando os grãos de pólen aqui dentro, tá? Então, 3 tipos de deiscência da antera encontrados na natureza. Ou a antera se abre por uma fenda longitudinal, o mais comum, ou a antera se abre por um poro na região apical dessa antera, deiscência poricida, ou a antera vai se abrir para liberar os grãos de pólen por uma válvula, ou seja, eu tenho lá um furinho, aqui dentro estão sendo formados os grãos de pólen, e essa tampinha se levanta, permitindo a saída, a liberação dos grãos de pólen, tá? Então, aqui alguns representantes de Laurácea. Em geral, as Lauráceas têm folhas muito odoríferas, por isso que algumas, como o louro, são usadas em tempero. Muitas vezes, para eu reconhecer uma Laurácea no campo, eu pego a folha de Laurácea e macero, ou seja, amasso e cheiro. É um odor meio característico, tá? Quem aprende a reconhecer, é um cheiro meio de louro sempre. Sempre vai ter folha odorífera. Algumas Lauráceas são, inclusive, usadas na indústria de cosmético, de perfumaria, como o pau-rosa, uma espécie da floresta amazônica, tá? Aqui um outro representante de Laurácea. Muitas Lauráceas são conhecidas popularmente como embuia. Quando você vai para o campo,
os mateiros, né, as pessoas que conhecem a região, muitas vezes chamam representantes de laurácea de imbuia, tá? Tá aqui, então, aqui o louro, Laurus nobilis, um representante de laurácea. Percebam, folha simples, alterna espiralada. Então, as folhas estão saindo em vários planos. Mas, como eu falei para vocês, a gente, em geral, fala, laurácea tem folha alterna. Se você quiser complementar, alterna espiralada, tá? Mas, em geral, a gente não usa isso. Aqui, né, então, o louro, que as folhas são colhidas, colocadas para secar e utilizadas como tempero. E aqui a florzinha de laurácea, outro representante famoso de laurácea é o abacate, Persea americana. Todas as lauráceas vão ter esse padrãozinho de flor. Flores muito pequenas, também polinizadas por abelha. Em geral, elas têm glândulas aqui, ó, na base da folha, glândulas de néctar, tá? Para atrair as abelhas. Trimerase, então são 3 sépalas e 3 pétalas. Sépala e pétala eu não consigo distinguir, então são 6 pétalas, tá? E sempre 6 estames, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estames em laurácea. E lá no centro, o gineceu, tá? A região do gineceu. Tá meio confuso aqui por conta das glândulas de néctar, mas o gineceu é só um pistilinho, formado por uma única folha carpelar. E tá aqui, essas imagens estão mostrando para a gente a deiscência da antera, que estão sendo produzidos lá dentro, aqui amarelinho, grão de pólen. Os grãos de pólen estão sendo produzidos dentro dessa antera. Quando eles estão imaturos, aí eles ainda não estão prontos para serem dispersos, a válvula, a tampinha fica fechada. Mas, quando a laurácea, quando essas lauráceas, quando esses grãos de pólen estão maduros, essa válvula se abre, tá? Cinamomo é canela, gente. Canela também é um outro representante de laurácea, tá? As canelas do gênero Cinnamomum também. Eu não sei se a canela nada mais é que pedaços da casca da planta raladas, tá? Ou em pau, né? Tem gente que consome a canela em pau, mas também é representante de laurácea. Tem vários tipos de canela, tem canela sassafrás, cinamomo. Canela não é extraído de uma única espécie de laurácea, tá? Alguma dúvida em relação a esse tipo de abertura da antera? Deu para entender? É típico dessa família, tá? Da família laurácea. Deu para entender? Sim. Deu? Tá? E aqui o gineceu de laurácea. Como eu falei para vocês, é um único pistilo formado pelo dobramento de uma única folha carpelar. Então, esse gineceu aqui é apocárpico, tá? Foi formado pelo dobramento de uma única folha carpelar. E tem um único óvulo no seu interior. Esse óvulo, quando fecundado, vai originar a semente. Esse ovário vai crescer e originar o fruto. Então, toda a laurácea vai ter um fruto carnoso com uma única semente no seu interior. Toda a laurácea vai ser assim. Esse fruto carnoso, né, ou seja, esse ovário se desenvolve e fica bem carnoso, uma polpa, com uma única semente no seu interior, já que só tem um óvulo dentro do ovário, não tem como dar mais sementes se só tem um óvulo dentro do ovário, tá? Então, esse fruto é chamado de drupa, fruto carnoso com uma única semente no seu interior, tá? Olha lá, um fruto típico de laurácea. O ovário é súpero, tá vendo aqui o resto da flor? O ovário tá acima desse receptáculo, tá? Aqui acima da flor. Ovário súpero. Aqui, isso aqui veio do desenvolvimento do ovário, isso aqui veio do desenvolvimento do óvulo. Dá para entender? Então, um único carpelo se dobrou e formou isso que era um pistilo antes, né? Tudo bem, gente? Toda laurácea vai ter esse padrão de fruto. Aqui o abacate, mas todas elas vão ser assim, tá? Aqui um outro frutinho de laurácea, uma outra drupa. Muitas vezes, algumas lauráceas vão ter essa base do fruto
colorida, lógico, para atrair o dispersor. Em geral, quem vai dispersar esse fruto é uma ave, ornitocoria. Lembrando, polinização, o sufixo é filia. Dispersão é quando a semente já está formada, ela vai ser dispersa, a semente que está aqui dentro. Ela vai ser dispersa. A dispersão, o sufixo é coria. Então, laurácea, em geral, é dispersa por ave, ornitocoria. E essa região do fruto que é colorida e que vai atrair o dispersor é chamada de cúpula. Muitas lauráceas apresentam essa base do fruto colorido. Então, às vezes, é fácil eu reconhecer no campo o fruto de laurácea por conta dessa cúpula. Florzinhas bem pequenininhas aqui, em laurácea, sempre trímeras. Tudo bem com a família laurácea? Esqueçam o negócio que angiospermas é dividido em mono e dicotiledônia. Vimos que esses dois grupos não são monofiléticos. Então, de acordo com um grupo de pesquisadores que trabalha com já vem trabalhando há muito tempo com filogenia de angiospermas, as angiospermas são atualmente classificadas em 4 grupos: graduano, família Anonácea, folhas alternas dísticas, flores trímeras, muitos estames, gineceu apocárpico, representantes famosos de Anonácea, a pinha, a graviola, tá? Eu chamo de fruta do conde, sempre para mim é difícil falar pinha. E também desse clado das magnolídeas, vimos representantes da família Laurácea, família do abacate, do louro, das canelas, que flores bem pequeninas, folhas alternas, espiraladas, odoríferas, em geral, quando eu macero a folha, é uma folha que apresenta algum odor. Flores bem pequenininhas, em geral, amarelinhas ou creme, melitófilas, polinizadas por abelha. A nonácea é polinizada por besouro, né? Cantarófilas, cantarofilia. Laurácea é polinizada por abelha, melitofilia. Flores trímeras também, 3 sépalas e 3 pétalas, 6 estames, androceu formado sempre por 2 estames. A abertura dessa antera em laurácea é valvar, é extremamente incomum, só laurácea apresenta esse tipo de abertura da antera, tá? E gineceu formado pelo dobramento de uma única folha carpelar, com um único óvulo no interior do ovário. Esse único óvulo, quando fecundado, vai originar a semente, o ovário cresce e origina um fruto carnoso. Esse fruto carnoso, com uma única semente no seu interior, que recebe o nome de drupa. Tudo bem? Tudo. Lembrando que todos os representantes de angiospermas basais apresentam 2 cotilédones, assim como as eudicotiledôneas também, tá? Então, isso é uma característica, a presença de 2 cotilédones é uma característica comum de angiospermas basais e de eudicotiledôneas. A presença de flores trímeras é uma característica comum de angiospermas basais e de monocotiledôneas, tá? Vamos agora para as monocotiledôneas. Eu vou começar a trabalhar com monocotiledôneas e depois a gente continua na próxima aula, tá? Que é um grupo relativamente grande que a gente não vai conseguir esgotar hoje. Deixa eu ver o que eu quero daqui. Então, já está projetando aí para vocês? Já. Já? Então, voltando para o nosso cladograma, né, para a nossa classificação das angiospermas, aqui as angiospermas basais, que a gente viu algumas famílias, mas assim,
Lembrando que é um grupo pequeno, só 1% das angiospermas estão aqui. Então, 27 mil espécies, né? Estão aqui. Pequeno, mas grande, né? Porque a angiosperma já é grande, mas quando eu comparo com os outros grupos, é um grupo pequeno. Agora a gente vai trabalhar com alguns representantes desse clado aqui, o clado das monocotiledôneas. 22% de todas as angiospermas estão aqui. Então, 22% de 270 mil espécies estão aqui. Façam a conta, eu não vou fazer agora de cabeça, não, tá? Então, 22 características de monocotiledôneas. Eu coloquei aqui. Nervação paralela. A maioria das monocotiledôneas vai ter nervuras paralelas entre elas. A gente já vai ver. Um único cotilédone no embrião, isso eu já falei. O caule com unidades vasculares dispersas. Isso talvez vocês tenham visto na anatomia. O que são unidades vasculares? São aqueles feixes de tecido vascular, de xilema e de floema. Nas monocotiledôneas, esses feixes eles estão dispersos no parênquima do caule. A gente já vai ver. O sistema radicular é fasciculado, não é pivotante, as raízes são adventícias, também já vamos ver isso. Perianto trímero, ou seja, formado por 3 sépalas e 3 pétalas. Isso a gente também encontra nas angiospermas basais. E grão de pólen com uma única abertura. Tudo isso eu vou mostrar agora imagens para a gente olhar, tá? Então, as monocotiledôneas, a grande maioria, não todas, não é 100%, mas a grande maioria das monocotiledôneas vai apresentar nervação paralelinérvia. As nervuras são paralelas entre elas, como uma folha de capim, de grama, de cana, bambu, milho, todos representantes de monocotiledôneas. Diferente. Algumas monocotiledôneas vão apresentar nervação pinado-paralelinérvia. O que é isso? Como é o caso da bananeira. A bananeira é uma monocotiledônea que apresenta nervação pinado-paralelinérvia. Ou seja, eu tenho uma nervura principal aqui, de calibre mais grosso, e as nervuras secundárias são paralelas entre elas. Pinado, por quê? Porque lembra uma pena, né? Onde eu tenho aquele eixo central da pena e aquelas partes laterais da pena. Paralelinérvia, por quê? Porque essas nervuras secundárias são paralelas entre elas. Então, alguns grupinhos de monocotiledôneas vão ter nervação paralelinérvia, outras nervação pinado-paralelinérvia, e um outro grupinho menor vai ter nervação reticulada, como das eudicotiledôneas, tá? Então, esse padrão de nervação reticulada, onde as nervuras vão formando retículos, vários retículos, né? Ela é o padrão mais comum das eudicotiledôneas. Algumas monocotiledôneas apresentam esse tipo de nervação, mas não é o mais comum, tá? As raízes de monocotiledôneas são fasciculadas. Isso aqui eu vou precisar mostrar para vocês um pouquinho, tá? Então, lembrem que eu falei que eu vou ter lá a semente. Dentro da semente, eu vou ter o embriãozinho, né? Vou ter lá o embriãozinho, como é uma monocotiledônea, esse embriãozinho só vai ter, parece uma cobrinha. Esse eixo aqui é o eixo hipocótilo radicular, que vai dar origem a caule e raiz. Quando essa semente cai no chão, né? Então ela já está madura, ela vai ser dispersa, ela vai cair no chão e vai começar a germinar. Então tá lá, a sementinha caiu no chão, tem um embriãozinho lá dentro.
Esse embriãozinho vai começar a germinar, ou seja, vai começar a sofrer mitose, a crescer e a germinar. Esse eixo hipocótilo radicular vai dar origem a caule e raiz na semente, né? Então, esse eixo aqui vai dar origem a caule mais raiz nessa plântula. Aí, essa partezinha, que é o cotilédone, vai dar a primeira folhinha da planta. Na verdade, assim, né? Porque já que é uma monocotiledônia, tá? O que acontece nas monocotiledôneas? Nas monocotiledôneas, rapidamente, isso aqui se degenera. E quem vai começar a formar a raiz das monocotiledôneas é o caule. Então, é o caule que vai começar a formar as raízes das monocotiledôneas. E essas raízes não vai ter uma maior ou menor que a outra. Elas vão ter mais ou menos todas o mesmo calibre. Esse sistema radicular é chamado de fasciculado. Ou seja, onde não há uma raiz principal. A raiz que seria a principal, ela degenera. E quem vai dar origem à raiz das monocotiledôneas é o caule. Então, essas raízes são chamadas de adventícias. Raízes adventícias são aquelas que têm origem no caule, originadas do caule. Então, anatomicamente, a anatomia de raiz de monocotiledônea é semelhante à anatomia de caule, porque a origem é a mesma, tá? Nas eudicotiledôneas ou nas angiospermas basais, o que acontece? Nas eudicotiledôneas, essa semente vai cair no chão, vai germinar, com seu embriãozinho lá dentro. Embriãozinho com 2 cotilédones agora, né? Já que eu estou falando de uma eudicotiledônea. Num segundo momento, então, no primeiro momento, esse embriãozinho vai começar a crescer e dar origem a raiz e caule, igual das monocotiledôneas. Ai, meu Deus. Raiz e caule. Só que a raiz das eudicotiledôneas continua a crescer. Ela não degenera, então ela continua a crescer, ela se ramifica, originando raízes secundárias, mas eu sempre vou perceber uma raiz principal. Essa raiz aqui que estava lá no embrião. Então, esse sistema é chamado de pivotante, onde eu consigo perceber uma raiz principal. Então, esse sistema radicular encontrado nas eudicotiledôneas é diferente desse sistema encontrado nas monocotiledôneas, onde essa raiz principal, que seria a principal, ela se degenera logo no começo da vida da planta. E quem vai dar origem às raízes das monocotiledôneas é o caule. Deu para entender isso, gente? Deu sim. Então, nas monocotiledôneas, o sistema radicular é chamado de fasciculado. Percebam que aqui é um caule, o caule é do tipo rizoma aqui, por isso que vocês não estão vendo um caule alongado, tá? Porque está nessa região, é um caule de crescimento horizontal. E quem está originando essas raízes é o caule, tá? Esse sistema eu não consigo perceber uma raiz principal nas monocotiledôneas. Já nas eudicotiledôneas ou nas angiospermas basais, essa raiz principal é a raiz que estava lá no embrião, que estava lá dentro da semente. Ela continua a crescer a vida toda da planta, ela se ramifica, origina raízes secundárias, mas essa raiz aqui, desde que essa plantinha era um bebê, germinou, é a mesma raiz, tá? Ela não se degenera. Esse sistema é chamado de pivotante, tá?
Então, nas monocotiledôneas, eu vou encontrar esse sistema radicular fasciculado. Nas monocotiledôneas, aqui está um corte anatômico de caule de uma monocotiledônea. Isso aqui é o parênquima. Vocês lembram disso, de lá de anatomia? Aqui é as células do parênquima, do caule, ou seja, as células que preenchem o corpo da planta, e cada unidade dessa é chamada de feixe vascular, é uma unidade vascular. O que tem nesses feixes vasculares? Tecidos vasculares, xilema e floema, tá? Nas monocotiledôneas, quando eu faço um corte de caule, um corte transversal do caule, e vou analisar esse caule, né, sob microscopia, eu vejo essas unidades vasculares dispersas no parênquima. Elas não estão organizadas, elas são desorganizadas. Já numa eudicotiledônea, essas unidades vasculares, esses feixes vasculares, e floema, eles formam um anel, formam um círculo no caule, tá? Então, anatomicamente, eu consigo perceber se aquele caule é de uma mono ou de uma dicotiledônea por conta disso. Unidades vasculares dispersas no parênquima, monocotiledônea. Unidades vasculares organizadas, uma eudicotiledônea ou uma angiosperma basal, tá? Aqui uma semente ou de uma angiosperma basal. Esse embrião tem 2 cotilédones. Vocês conseguem perceber? Aqui um cotilédone e aqui outro. Aqui o eixo hipocótilo radicular, que vai dar origem a caule e raiz desse embrião. Mas 2 cotilédones. Aqui o endosperma, tá vendo? E esse tecido aqui vai nutrir esse embrião, enquanto ele ainda não for um ser de vida livre e autótrofo. Enquanto ele está dentro da semente, ele está consumindo, ele está sobrevivendo porque ele consome esse tecido de nutrição, o endosperma, tá? Aqui, uma semente de uma monocotiledônea. Aqui o corpo do embrião, o eixo hipocótilo radicular, e aqui o cotilédone. Um único cotilédone nas monocotiledôneas. E aqui essas células são células do endosperma, tá? Então, olha lá, uma eudicotiledônea ou uma angiosperma basal vai ter 2 folhinhas, quando essa plantinha germina, 2 folhas, 2 cotilédones. Já uma único-cotilédone numa monocotiledônea. Isso é outra característica das monocotiledôneas, tá? Isso a gente já viu também, flores trímeras, com 3 sépalas e 3 pétalas nas monocotiledôneas. Enquanto nas eudicotiledôneas, as flores são tetrâmeras ou pentâmeras. Então, flores trímeras é uma característica encontrada nas monocotiledôneas e nas angiospermas basais. Nas eudicotiledôneas, as flores são tetrâmeras ou pentâmeras, tem 4 ou 5 pétalas, tá? Outra característica que eu vou apresentar para vocês, que é das monocotiledôneas, tem a ver com o grão de pólen. Lembrem, né, sempre o grão de pólen, que é o gametófito masculino. Grão de pólen. Vai ter 3 células no seu interior. 1, 2, 3. Célula do tubo e os 2 núcleos espermáticos. Esse grão de pólen é coberto por uma substância dura, rígida, que é chamada de esporopolenina, tá? Então, a esporopolenina é uma substância dura que confere proteção às células do interior do grão de pólen. Só que, apesar dessa esporopolenina proteger o grão de pólen, ela é um fator limitante. Quando esse grão de pólen cai lá no estigma da flor, né? O óvulo está aqui. Esse grão de pólen cai aqui, com suas 3 células. E uma das células tem que germinar, a célula do tubo, para poder conduzir as outras 2 células para fecundar esse óvulo aqui embaixo. Quando essa célula vai tentar germinar aqui, tentar crescer,
ela encontra uma barreira da esporopolenina. Qual foi a solução? Em algumas regiões do grão de pólen, não existe essa barreira de esporopolenina. Então, não há depósito, fazendo com que essa membraninha fique suscetível ao rompimento pela célula do tubo, tá? Então, alguns grãos de pólen vão apresentar uma região sem deposição de esporopolenina e outros grãos de pólen vão apresentar mais de uma região sem deposição de esporopolenina. Nas monocotiledôneas, os grãos de pólen apresentam apenas uma região sem deposição de esporopolenina. São grãos de pólen abertura, com uma única região sem deposição de esporopolenina. Já nas eudicotiledôneas, existem 3 ou mais regiões, então aqui a esporopolenina, tem 102 famílias nesse grupo, é um grupo monofilético. Várias características morfológicas suportam esse grupo como um grupo monofilético. Tudo bem? Então, deixa eu ver onde eu estou. Algumas das características de monocotiledôneas, tá? Fasciculado, feixes vasculares dispersos no parênquima caulinar, grão de pólen com uma única abertura. Essas são algumas características desse grupo de plantas que a gente vai começar a trabalhar com algumas famílias na próxima semana. Tudo bem, gente? Sim. Tá? Eu vou parar a gravação aqui.